Avançado, análise de investimentos, aula 25. Nessa aula vamos continuar falando de métodos de precificação e valuation. Vamos falar aí da famosa fórmula de Graham. Benjamin Graham, o mentor do Warren Buffett, né, já falamos sobre ele várias vezes aqui no curso, né? E como vocês sabem, ele buscava sempre empresas com preço de mercado abaixo do seu valor. Ele usava dois métodos principais. O primeiro era o Deep Value Investing, que a gente viu nas últimas aulas, né? E o segundo era o cálculo do valor intrínseco, que é o método que a gente vai ver nessa aula de hoje. Para isso ele usava uma fórmula bem simples, tá bom? Então vamos ver como é que funciona essa fórmula. Aí são as palavras do Benjamin Graham, né? Investir em empresas muito subvalorizadas é como comprar $1 com uma moeda de 50 centavos. Ou seja, está fazendo um ótimo negócio. Benjamin Graham, ele introduziu esses dois conceitos, né, de margem de segurança e de valor intrínseco. Então vamos entender qual a relação entre esses dois conceitos. Tá? A margem de segurança é uma distância em percentual calculada em relação ao valor intrínseco da ação, ou seja, o preço que a ação deve valer na realidade, né? Não é o preço de mercado. Então, Graham ele acredita que o preço de mercado ele não é racional em relação ao valor verdadeiro da empresa, ele varia, né, irracionalmente, né, para cima e para baixo. Então, em certos momentos, o preço fica muito abaixo do valor intrínseco, que é o valor real. E nesse momento você tem uma boa margem de segurança, que é essa distância percentual em relação a esse valor intrínseco. O valor intrínseco é o conceito de valor justo da ação utilizada por Graham. Então, com a fórmula de Graham, temos um método simples de calcular o valor intrínseco de uma ação. Lógico que é um método bem simplificado, tá? Não funciona em todos os casos. A gente vai ver quando ele funciona e quando ele não funciona muito bem. Quanto menor em percentual o preço de mercado estiver em relação ao valor intrínseco, que é calculado, né, mais barato vai estar o preço da ação, ou seja, é o momento de comprar. E o contrário também é verdadeiro. Tá? Quanto maior, em termos percentuais, o preço de mercado estiver em relação ao valor intrínseco, mais caro vai estar o preço da ação. Ou seja, se estiver muito caro, é o momento de vender. Então, essa é a forma de investimento do Graham. Ou seja, ele não era um buy and holder, entendeu? Ele não comprava e ficava com a ação a vida toda. Quando a ação geralmente valorizava 30%, 50%, ele já vendia a ação. Tá? Então, ele tinha um foco, não era um foco de curto prazo, mas também não era um foco de buy and holder. Ele segurava a ação no máximo 2 anos. Então vamos dar um exemplo gráfico aqui, acho que fica mais fácil de entender, tá bom? Tem o gráfico do preço, você está vendo a ação vai variando, né, com altos e baixos. Então imagina que você calcule aqui o valor intrínseco dessa ação em R$ 10. Então está vendo a linha aí, R$ 10, tá? Como funciona a margem de segurança? Imagina uma margem de segurança para comprar de 30%. Então você quer um desconto de 30% em relação ao valor intrínseco. Tudo bem? Vamos ver a margem de segurança aí, tá vendo? Ó, 30% para baixo. Então imagina aí que é R$ 7, tá? É o valor, é o preço que você gostaria de pagar para ter mais segurança. Então, qual vai ser a sua área de compra? Vai ser abaixo de R$ 7, vai ser essas áreas verdes aí no gráfico. Tudo bem? Tá? Ah, mas Vicente, por que é 30%? Por que não é 20%? Por que não é 50%? Isso depende muito de cada investidor, tá? Se você tiver for um investidor mais conservador, se você quiser comprar ações com mais margem de segurança, uma margem de segurança maior, você vai exigir um desconto maior. Então, em vez de 30%, vai querer 40%, 50%, tá? Isso depende também muito, a margem de segurança que você vai exigir da empresa, depende muito se a empresa é uma empresa mais sólida, menos sólida, se a empresa de repente é uma small cap, você pode exigir um risco maior. Então você vai criar uma margem maior de segurança. Se a empresa é uma empresa muito sólida, imagina um Itaú, um Bradesco, né? É, empresas que têm muita solidez, uma Taesa, né? Se for essas empresas, você pode aceitar uma margem de segurança um pouco menor, né? Para você poder comprar a ação com mais vezes, né? Você poder ter um aporte mais constante naquela ação, entendeu? Então vamos ver um exemplo aqui, uma margem de segurança um pouco maior. Valor intrínseco é R$ 10, tá?
A margem de segurança agora é 40%. Então, olha só o que acontece. A linha, o preço teto para comprar é R$6. Tá? Então, esse é o conceito de preço teto. Então, quando o preço estiver abaixo de R$6, eu vou aceitar comprar a ação. Então, a área de compra diminuiu, tá vendo? Você tem menos possibilidades, menos chances de compra. Às vezes, a compra nem ocorre, né? Quando a margem de segurança é muito grande em relação ao preço, né? Essa compra demora 2, 3. Eu já tive um exemplo interessante é a Grendene. A Grendene eu fiquei quase 2 anos para poder comprar a Grendene, esperando ela chegar num preço que eu achava que ela tinha uma boa margem de segurança, tá? Então, com algumas empresas acontece a mesma coisa, tá? Então, assim, mas quem compra nesse preço, nesse caso aí abaixo de R$6, está fazendo um ótimo negócio, né? Porque você está comprando bem abaixo do valor intrínseco da ação. Outro exemplo é quando você vai vender a ação. Então, margem de segurança para vender. Desculpei, a tosse. Tá? Então, eu quero uma margem de segurança de 30% acima do valor intrínseco, ou seja, só vou vender se ela ficar muito mais cara do que o valor real da ação. Então, vamos lá. 30%, então o preço seria R$13, tá bom? Então, a área de venda está ali, né? Então, nesse caso aí, a área de venda seria esse trechinho aí, lá no pico, tá? Então, quem comprou o preço lá abaixo da margem de segurança de compra por R$7 e vendeu em 13, né? Conseguiu fazer um belo negócio, não é verdade? Tá bom? Então, essa é a ideia, né, da margem de segurança de Graham. Você tem margem de segurança de compra e margem de segurança de venda, tá bom? Então a questão é a seguinte: por que ocorrem os momentos de altas e baixas exageradas? Essa é outra questão que Graham explica. Tá? Ele fala que isso ocorre porque o mercado é caracterizado por um processo de frenesi especulativo. Né? Nesses momentos ocorre, segundo o autor, né, segundo o investidor, preços irracionalmente altos ou baixos. Então, isso gera oportunidade de compra ou venda. Tá? Então, o frenesi especulativo nos leva a outro conceito que o Graham também ajudou a cunhar, né, que foi o de bull market e bear market. Vamos ver o que é isso. Mercado de búfalos, que seria a tradução aí, né, de literal de bull market, é o mercado caracterizado pela euforia, otimismo, expectativas exageradas sobre a continuidade dos índices de crescimento e da melhoria contínua dos indicadores das empresas. Ou seja, é um momento onde tudo está dando certo, as empresas estão crescendo, o lucro está crescendo, e os analistas, eles pegam esse indicador de crescimento e eles acreditam que esse momento de crescimento vai continuar ocorrendo, né, nos próximos 15, 20 anos. Né? Na verdade, isso não acontece, né? Você não tem como crescer rapidamente, não, você ter um momento de alta durante 10 anos, 20 anos. Então, os modelos de valuation que são feitos, o que eles fazem? Eles pegam as receitas e lucros da empresa e projetam 20 anos no futuro. Então, quando a empresa tem um processo de crescimento, né, e você projeta esse crescimento lá para frente, é lógico que o preço da empresa vai ficar muito, muito valorizado. Né? Então, o preço estimado para a empresa vai acabar se valorizando muito, então as pessoas acabam comprando mais. Os investidores acabam comprando mais porque eles acreditam que a empresa está barata ainda. Né? Imagina que a empresa estava a R$10 e foi para R$50. Poxa, subiu para caramba, né? Só que ele acredita que, como os resultados são crescentes, o preço da ação verdadeiro deveria ser 200, entendeu? Então ele acha que 50 ainda está barato. Então é um ciclo vicioso, né? As pessoas acham que vai crescer, têm expectativa que vai crescer, acabam comprando e o preço acaba crescendo, tá? Esse é o frenesi especulativo de alta. Então é por isso que ocorre movimentos de alta exagerados. Então, esse momento está associado a momentos com preços exageradamente altos. Então, você chega a preços aí onde não fica muito racional, né, você comprar a ação. Tá? Mas tem que ter muito cuidado também, porque se você vende a ação antes, você perde todo o momento de alta. Tá? Então, tem que ter muito tato, tem que saber dosar. Tá? Agora, a gente está no momento de baixa, né? A gente está em 2018, né? A gente está no momento de um bear market. Tá? Um bear market de curto prazo. Você pegar aí 2018, de janeiro até agora, a gente está em agosto,
né? Esse período todo é um período que a bolsa tem caminhando de lado ou está uma leve baixa em algumas ações, tá bom? Então aqui, ó, o que caracteriza o bull market são esses momentos aí de pico, né? Você tem que evitar comprar ação nesse pico aí, tá? Aí é o momento, pelo menos, de vender, não de comprar. E mercado de ursos, que é o bear market, tá? Então, é o contrário, né? É caracterizado pelo medo, pessimismo, as expectativas exageradas sobre a continuidade da crise, da piora dos indicadores de desempenho e crescimento, né? Então, isso leva que os analistas façam projeções cada vez piores para as empresas. Eles pegam aquele resultado que está caindo e fazem a mesma coisa. Eles projetam para o futuro. Olha, pô, se a empresa está perdendo receita, perdendo lucro, se você projetar isso para o futuro, o que acontece? A empresa vai zerar lucro, vai zerar receita, né? Vai ficar com zero de receita, zero de dividendo. Então a empresa vai ficar uma porcaria, né? Então, o que, que eles fazem? Eles projetam esse futuro e trazem isso para valor presente e calculam o valor justo da empresa, né? Usando as fórmulas de valuation, né? Então, isso acaba perpetuando, ou seja, perpetuando esse processo de baixa. As pessoas acreditam que o preço vai cair, né? Que as empresas vão piorar, elas vendem. Opa, desculpa, baixei aqui no microfone. Elas vendem as ações e os preços realmente caem, tá? Então, esse momento de bear market está associado a momentos de preço exageradamente baixo, porque ocorre esse ciclo, aí sim, um ciclo vicioso, né? As expectativas vão alimentando cada vez preços menores, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui no gráfico. Olha lá, aquele pontinho lá mais baixo no gráfico, né? Que é o bear market. Você está no fundo do poço. Tá? Na verdade, todo esse trecho aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha para marcar para você. Então, o bear market é todo esse processo aqui, ó. Tá vendo? Tá? É todo esse trecho aqui, de repente pode durar. Desculpe a tosse. Esse trecho pode durar 1 ano, 2 anos, pode ser um gráfico de 10 anos, tá? Então, isso aqui, os gráficos podem ter tempos variados. Então, você tem que aproveitar esse ponto aqui como um momento excelente para compra, né? Você está comprando ações muito subvalorizadas. Então, como diz o Graham, né, devemos ser otimistas quando todos estão com medo, que é nesse ponto aqui, ó, no bear market, tá? Devemos ser otimistas e devemos ter medo, que é aqui em cima, né? Então, quando está todo mundo, quando está euforia, oba-oba, aí que você deve ter medo, né? Devemos ter medo quando todos estiverem otimistas. Não está no bull market, está iniciando o bull market, tá? Eu acredito que após as eleições de 2018 a gente pode ter um processo de crescimento, tá? Mas o bull market às vezes demora 2, 3, 5 anos, né? Vai chegar um momento que as ações vão estar caras. E eu acredito que agora as ações estão baratas, né? Em 2018, agosto de 2018. Pode ser que no momento, no futuro, as ações estejam caras. Seja um momento já de reduzir posição, então ficar esperando ou não comprar mais, tá? Então tem várias estratégias distintas para cada situação. Essa então é a famosa fórmula de Graham, tá? Você pode ver que é uma fórmula bem simples, né? O 22. Outra canetinha aqui, senão você não vai ver nada. 22,5, né? Que é o índice que ele usa, vezes LPA, que é lucro por ação, e VPA, que é valor patrimonial por ação, tá bom? Esse 22,5 aqui não é um número que veio do nada. Ele vem de dois critérios, que é o PL, que é o preço por lucro, menor que 15, e o preço por valor patrimonial menor que 1,5, tá bom? Então, se você multiplicar aqui 15 por 1,5, vai dar 22,5, que é esse número aqui da nossa fórmula. Tudo bem? Então, é bem simples de calcular, né? Vamos ver o exemplo aqui da Tupi. Tupi 3, tá? Tupi 3, vamos pegar a fórmula aqui e vamos calcular. Ó. A LPA está aqui. Tá? Isso aqui você consegue esses dados lá no Fundamentos, tá? Bem simples de achar os dados. Ó, LPA 1,36 está aqui, tá? VPA 14,98, aqui está o 22,5, você faz essa conta aqui, chega no 21,41. Se você quiser usar o Excel, você pode botar essa fórmula aqui, ó, tá vendo? Igual 22,5, aqui você vai botar o LPA, aqui você vai botar a célula do VPA. E aqui você vai usar o chapeuzinho, que o chapeuzinho ele faz
a raiz quadrada, tá? E 0,5. Isso aqui vai dar raiz quadrada, esse chapéuzinho 0,5 para você usar no Excel, tá bom? Então, você calcula 21,45, vai botar aqui, ó, né? 21,41, né? Valor intrínseco, 21,41. Aí vamos ver a margem de segurança. A margem de segurança para compra, eu quero menos 30%. Tá aqui, ó, 14,99. A margem de segurança para venda é 27,83. Tá vendo? Qual o preço atual? Tá na faixa dos R$ 23, tá? R$ 23. Então, ele tá dentro do preço da margem de segurança de compra e de venda. Então, você nesse caso não é feito nada, tá? Então, tá aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui dar um exemplo gráfico, para você ver melhor. Qual é o valor intrínseco? Ó lá, 21,41. Esse gráfico não é da Tupi, tá? Só peguei para ilustrar. Tudo bem? Então tá, 21,41 é essa linha azul. Qual é o valor de compra, que é o preço teto de compra? 14,99. Tá lá embaixo. Qual o preço teto de venda? Tá aqui, ó, 27,83, tá? Preço teto de compra. Esses três preços aqui eu coloquei no gráfico. Tudo bem? Entendeu isso? Qual é o preço da ação hoje? R$ 23. Então, R$ 23 não está nem abaixo do preço de compra, nem acima do preço de venda. Então, o que você faz? Não faz nada. Tá? Pela fórmula de Graham, se o preço estiver dentro dessa área aqui, né? Essa área aqui toda, você não vai fazer nada. Tá bom? Vamos ver outro exemplo. Indústrias Home, que é a Home 3. Ó, 22,5 está aqui. Lucro por ação 1,13. Vou botar aqui. Valor patrimonial por ação 10,77. Vou botar aqui. Fez o cálculo 16,55. Tá? No Excel está aqui o cálculo também. Você pode fazer no Excel. No Excel fica mais fácil. Você só puxa, né, a fórmula e você muda só o LPA e o VPA. Tá bom? Olha aqui a tabelinha, tá bom? Botei aqui o valor intrínseco, 16,55. A margem de segurança de compra, 11,58. A margem de segurança de venda, 21,51. E qual o preço atual? R$ 7,38. Então, opa, peraí. Então, está abaixo, né, da margem de segurança de compra. Então, nesse caso aqui, o preço muito abaixo do preço da margem de segurança de compra. Então, está indicando compra, tá bom? É um sinal de compra. Entendeu como é que funciona? Tá? Então, é fácil de calcular o preço intrínseco, o valor intrínseco da ação com essa fórmula. Bem fácil. Vamos ver o caso da VEG. A VEG é a mesma coisa, está aqui 22,5, né? 0,59 é o lucro por ação, 3,53 é o valor patrimonial por ação, tá? Aqui está a forma do Excel. Valor intrínseco, então, que eu achei 6,85, está aqui, ó, tá? 6,85. Preço para compra, com margem de segurança, 4,79. Preço para venda, 8,90. Tá? Qual o valor da ação? 17,68. Está muito acima do valor da margem de segurança de venda, né? Então, no caso aqui, está mostrando que esse preço é um preço de venda. É um preço muito acima do preço da margem de segurança. Tá bom? Então, se você tem a VEG e não quer vender, não precisa vender, só está te mostrando que ele está com preço acima, né, da ideia do valor intrínseco de Graham. Tá? Quais são as limitações da fórmula de Graham? Ela tem várias limitações, tá bom? Não funciona em empresas de crescimento, né? Por quê? Empresas de crescimento, desculpe a tosse, empresas de crescimento possuem PL alto, né? Então acaba ficando com PL não preço, não é PL patrimônio líquido, é PL preço por lucro, tá? Que tem uma barrinha, só errado. Então tem um PL preço por lucro alto e acabam sendo subavaliadas nesse caso, tá? Porque esse PL aqui, o lucro por ação vai ficar muito distorcido. Vamos ver aqui, caso da Odontoprev, né? A mesma coisa. Esse caso aqui, a Odontoprev é uma empresa de crescimento. Você pode ver que ela é de crescimento porque olha a receita dela, né? Uma receita sempre crescente,
lucro crescente, dividendo crescente. Então, é uma empresa claramente de crescimento. Isso se reflete no PL dela. Ela tem um PL alto. Ó, o PL dela é 21,33. O PL da Odontoprev. Tá? Não é um PL baixo, né? Na verdade. Mas mesmo assim, não quer dizer que a empresa esteja cara. Por quê? Ela tem um componente de crescimento, ela tem um prêmio de crescimento muito importante. Se você espera que ela continue crescendo, ela vem crescendo há 10 anos. Então, os investidores esperam que ela continue crescendo. Tá aqui. Se você calcular, né, a fórmula de Graham, o que vai acontecer? Vai acontecer que os números vão ficar muito pequenos. Né? Você pega aqui o lucro por ação é 61 e o valor patrimonial por ação é 1,86. Ou seja, o preço do valor intrínseco, segundo a fórmula de Graham, é R$ 5. Aqui, ó, o preço dela, desculpa, o preço dela hoje é 13, tá? R$ 13. Então, se você pegar a fórmula aqui, ó, preço atual 13, valor intrínseco 5. Então, pela fórmula de Graham, né, você estaria indicando uma venda, tá bom? Então, ou seja, na verdade, você cria uma distorção em relação ao preço da Odontoprev. Então, é um erro, né, pois não considera o prêmio de risco, né, o prêmio de crescimento, na verdade, embutido no PL, tá bom? Então, nesses casos, quando a empresa tem crescimento muito acelerado, a fórmula de Graham não funciona. Empresas com valor patrimonial baixo. Então, assim, o PL, aí sim, agora é o PL, tá? Patrimônio líquido. Como empresas de serviços, software, fidelização, também são penalizadas, porque elas possuem valores intrínsecos muito baixos. Acaba ficando com valor muito baixo. Vamos dar o exemplo da Múltiplos, tá? A Múltiplos, nesse caso aqui, ó, ela ficou com 8,48. Por quê? Porque o valor patrimonial, o VPA, né, ele fica muito, muito reduzido, tá? Quando você multiplica aqui, ele fica com um valor muito pequenininho, tá? Então, você pega o preço atual da Múltiplos, 28,48, e compara com o valor intrínseco que a fórmula gera, 8,48. Fica muito diferente, né? Então, segundo a fórmula de Graham, está indicando uma venda. É um erro, pois não considera o valor patrimonial baixo, né? A Múltiplos é um caso de uma asset light, ou seja, uma empresa que tem uma estrutura leve, né, de negócio. Quais são as limitações da fórmula de Graham? Então vamos continuar, né? Então outra coisa, empresas cíclicas que estejam com lucro baixo serão sempre penalizadas, tá? Com essa fórmula. Ou seja, se você tem uma empresa que está com lucro muito baixo, mas é um lucro temporário, né? A empresa tem, imagina empresas da área de construção civil. Hoje no Brasil, a venda de imóveis está muito baixa, né? Estamos em agosto de 2018, né? Estamos no ciclo de baixo na venda de imóveis, venda de apartamento, etc. Então, muitas empresas que são da área de construção civil estão com a lucratividade baixa, mas não quer dizer que são empresas ruins, né? Então, essas empresas, por essa fórmula, elas acabam sendo penalizadas. Você pega o lucro atual, né, o lucro do momento da empresa, e você acaba usando esse lucro atual, momentâneo, para definir um valor intrínseco que você vai utilizar para frente, entendeu? Então, assim, empresas cíclicas sofrem muito com essa fórmula. E não funciona com empresas com lucro negativo, tá bom? Então, se a empresa tiver lucro negativo, não funciona a fórmula. Então, ou seja, é uma fórmula que é fácil, ajuda bastante, mas ela tem muitos limitadores, tá? Então tem que ter cuidado aí quando você for usar essa fórmula. Ela é muito interessante para você usar com intrasetoriais, análises intrasetoriais. Ela funciona muito bem com empresas industriais, tá? Imagina se pega a siderúrgica, metal mecânica, entendeu? Então são setores que você consegue usar essa fórmula e dar certo. O Graham, quando criou essa fórmula, né, era um momento, né, nos anos 30, 40, em que grande parte das empresas seguiam ali, eram empresas industriais, seguiam um segmento industrial de atuação, né? Você tinha poucas empresas de serviços, como você tem hoje, né? Quais são as grandes empresas que tem hoje no mercado do mundo? É a Apple, né? A Microsoft, são empresas de tecnologia e serviços, né? Então, são empresas que naquela época nem existiam. IBM não existia nada disso. Não existia software, não existia computador.
né? Não existia telefonia móvel, nada disso, nenhuma tecnologia dessas existia naquela época. Então a fórmula dele dava muito certo com empresas que tinham uma estrutura de ativo, as fábricas, né? Uma estrutura de imobilizado muito pesada, tá bom? Então para esse tipo de negócio, né? Negócios vamos botar assim, do século passado, né? Essa fórmula funciona bem, de forma bem interessante. Mas alguns conceitos são muito importantes, como o conceito de margem de segurança, que funciona até hoje, o conceito de você calcular o valor para a empresa, né? Calcular o valor justo da empresa e tentar comprar abaixo desse valor justo, é outro conceito que é muito importante. Tá? Essa, na verdade, é a base de toda a metodologia fundamentalista de investimentos. Tá? Isso aqui é uma coisa muito importante, que é só um complemento da aula, né? Variações na margem de segurança e preço teto. Né? A margem de segurança e o preço teto, né, o preço justo, eles não são fixos a vida toda, eles não duram a vida toda. Você vai ajustar o valor justo da empresa, o valor que você calculou como preço justo, você vai ajustar ao longo do tempo. Né? E, ao mesmo tempo, você vai ajustar também o preço teto de compra e de venda, tá? Porque as empresas evoluem ao longo do tempo. Então, assim, imagina que eu calculei um valor justo para o Odontoprev há 10 anos atrás de R$ 5. Eu não posso mais manter esse mesmo preço. Né? Eu tenho que ir atualizando o preço, conforme a empresa vai crescendo, vai gerando lucros, vai tendo novas receitas, aumentando o número de clientes. Então, esse valor tem que ser atualizado, tá bom? Então, vamos ver como funciona isso no gráfico. Então, tá. Então, só antes aí, voltando um pouquinho no texto, tá? Você vai usando o valuation, que é um método de cálculo com base na projeção de fluxo de caixa de dividendos. Né? O valuation de um ativo varia conforme a empresa vai apresentando melhorias ou piora no seu fundamento. Foi o que eu falei, né? Assim, o preço teto de compra e de venda se atualizam com o passar do tempo. Então, na verdade, está só anotando o que eu falei. Então, imagine que você tem um gráfico assim, desse formato aí da empresa, né? Com o preço subindo e descendo, tá bom? Eu faço o valuation, né? Calculo um valor intrínseco. Pode ser usando a fórmula de Graham? Pode. Pode ser usando outro critério? Pode. Então, eu calculei que o valuation da empresa é 10. Tá? Bota aqui a linha de 10. Tá bom? Eu boto aqui uma margem de segurança de compra de 20%. Então, preço teto, R$ 8. Tá bom? Onde que é a minha área de compra? Nesses pontos aí, abaixo de R$ 8. Ou no R$ 8 eu vou ficar interessado em comprar. Tá bom? Então, isso foi o que a gente viu, né? É o mesmo conceito que é utilizado em todas as casas de análise modernas. Tá? Então, você pega esse valor, acontece. Suponha que o resultado aqui, né, aqui nós estamos em dezembro, tá vendo? Ó, mês 12, tá? A empresa no mês 12, o que é que ela faz? Ela solta o resultado do ano todo, né? O resultado anual da empresa em relação aos últimos 12 meses. Então, aqui vamos ter uma evolução, tá? Suponha então que o resultado trimestral apresentado no mês 12, né, que traz o resultado anual, né, tenha sido excelente. Então a empresa teve um ótimo resultado. Então o novo preço pode refletir uma nova realidade positiva para a empresa. Ou seja, então na verdade, o que aconteceu com o preço? Ele subiu bastante, ó. Vai aqui para cima, tá? Então você pode achar o seguinte: poxa, agora eu vou vender, né? Porque o preço ficou muito caro em relação a 10, foi lá para 16, ó, tá vendo? O preço pulou para 16. Aí você pensa o seguinte: poxa, agora eu vou vender porque está muito acima do preço teto, né? Mas o que acontece é que às vezes não. Às vezes o preço subiu, mas a empresa realmente melhorou. Então, você tem que agora fazer um ajuste no seu preço teto. Está escrito aqui, né? O novo preço está aqui na faixa acima de 16, ó. Ele pode refletir uma nova realidade positiva para a empresa ou pode ser um preço exagerado, um dos dois. Então você tem que fazer o quê? Tem que fazer um novo valuation, né? Tem que entender qual o novo preço justo daquela empresa. Então tá, o valuation tem que evoluir conforme a empresa cresce e supera expectativas, isso aqui é muito importante, tá? Guarde isso aqui quando você for fazer aula de valuation, tá bom? Valuation realmente com fluxo de caixa descontado. Se não, o que acontece? Ele vai ficar aqui no 10 para sempre, né? Então você tem que o valuation ele evolui conforme o tempo passa. Então, imagina que você fez o cálculo do valuation e chegou a R$ 15, tá bom?
Então, você segue alguma casa de análise, você, né, tem algum consultor, tem algum especialista que te ajuda, né? Ou então você mesmo calculou e botou R$ 15. Nesse caso, o que acontece? O preço teto muda, né? Você tem uma nova margem de segurança, o novo preço teto para você vai ser de R$ 12, tá bom? E também o preço teto de venda vai ficar aqui em cima, tá? Vai ter uma margem de segurança para você vender. Então, na verdade, esse novo preço aqui, ó, que é na faixa aqui dos R$ 17 mais ou menos, né? R$ 17. Esse novo preço aqui está dentro da margem de segurança, tá? O que acontece agora para frente? Você vai usar esse novo preço teto para as suas novas aquisições. Novo preço-alvo, tá? O preço teto é 12. Então, você vai utilizar esse preço teto de 12 como base para futuras aquisições. Então, você vai comprar aqui agora, tá vendo? Então, o preço chegou aqui, você vai e compra. O preço chegou aqui, vai e compra. Né? É um preço na faixa de 10, você pode ver aqui, né? Que antes era um preço que você não compraria. Né? Você compraria aqui, abaixo de 8, certo? Então, se chegasse aqui chegou nos R$ 6, você comprou. Aqui no 10 você não comprava. Aqui, quando bateu 10 aqui, né? Você não comprou, porque só está caro, né? Quando chegou aqui no 11, por exemplo, 11, ó, nesse ponto aqui está no 11, né? Você também não comprou, mas aqui quando chegar no 11 você vai comprar, porque está abaixo do preço teto de 12, tá? Entendeu a diferença? Então, assim, conforme o valuation vai evoluindo, né, você vai ter novos pontos de compra que você antes não compraria. Vou dar um exemplo bem claro para você entender. Por exemplo, hoje eu considero que comprar, a gente está em agosto de 2018, comprar Itaúsa por R$ 10 é um bom negócio. Tá? Quem comprar Itaúsa por R$ 10, R$ 9,99, né? É um bom negócio comprar Itaúsa por R$ 10. Em 2017, eu não achava um bom negócio comprar a Itaúsa por R$ 10. Eu queria comprar ela abaixo de R$ 8. Entenderam a diferença? Então, ou seja, o meu valuation pessoal para a Itaúsa aumentou. Então, o que eu achava antes caro, agora eu acho barato. Então, R$ 9,99 hoje eu acho muito barato. Em 2017, R$ 9,99 era caro. Né? Eu queria comprar por 8, R$ 7,50, R$ 8,50, entendeu? Em 2016 era mais barato ainda. Então, o preço teto vai evoluindo conforme o valuation vai evoluindo, tá? Esse conceito é muito importante, tá? Para você entender que não é uma coisa fixa que dura a vida toda, né? Às vezes o valuation pode ser feito a cada trimestre, tá bom? Tudo bem? Gente, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido a aula. Espero que você tenha gostado dessa aula, né? E nas próximas aulas vamos começar a falar aí sobre o fluxo de caixa descontado. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima aula.